Então, pessoal, para a gente criar a nossa primeira automação, o que nós precisamos fazer e o que nós vamos fazer agora de primeiro? As instalações das ferramentas que nós vamos utilizar. Hoje, nós vamos estar utilizando a linguagem de programação Python, a ferramenta VS Code, onde nós vamos criar nossos códigos e também vamos instalar algumas bibliotecas e extensões necessárias para o nosso projeto, tá certo? Então a primeira coisa que nós vamos baixar aqui é o Python, a linguagem de programação que nós vamos utilizar. Então você pode abrir o navegador, ir até o Google, digitar Python, download. Assim que abrir esse primeiro link, você pode clicar nele, clicar em Download Python, essa primeira versão aqui, na verdade a última versão para Windows. E aqui, uma vez que ele baixou, você pode ir até a pasta Downloads, então você vai até a sua pasta Downloads e baixar. Aqui no meu caso eu já tenho instalado o Python, mas eu vou explicar para vocês a configuração inicial até que vocês consigam concluir a instalação. Então, basicamente, você precisa... se você tiver os privilégios da sua máquina, você pode executar como administrador, ou você somente dá 2 cliques sobre ele. Então, no caso aqui, eu vou, por exemplo, executar como administrador. Eu vou selecionar essas duas opções aqui e vou dar instalar agora. Eu vou cancelar, porque eu já tenho. Então, no caso, quando ele concluir, você já vai ter o Python. Uma vez o Python instalado, o que nós precisamos? Do VS Code. Você pode abrir uma segunda aba aqui e digitar VS Code Download. E assim nós vamos buscá-lo. Pode ser o primeiro link. Você vai clicar aqui no primeiro link que vai te aparecer. Baixar aqui a versão para o Windows. Maravilha! Uma vez que você baixou, clicou aqui, ele já vai estar disponível lá na sua pasta de downloads. Vamos validar. Ele está aqui. E aqui você pode executá-lo. Vou explicar também você pode executar ele como administrador. Há um aceitar os termos, next. E todas essas opções aqui, eu deixo ela selecionada porque eu gosto de utilizar o VS Code como uma ferramenta adicional para outros tipos de arquivo também. E eu gosto que o VS Code reconheça alguns arquivos e pastas para abrir diretamente com ele. Mas isso é um gosto pessoal. Com o tempo, você se habituando com a ferramenta, você vai entendendo o que é necessário ou não. Top? E beleza. Nesse caso aqui eu não vou instalar, tá, pessoal? Porque eu já tenho o VS Code nesse caso. Então ele vai instalar todas as opções com a configuração que você solicitou e ele vai concluir. Uma vez concluído, você terá o VS Code disponível aí contigo. Beleza? Então, uma vez o VS Code instalado, nós vamos agora configurá-los. Então, vamos pensar que a gente já instalou a nossa máquina e a gente já tem o Python e já tem o VS Code. Nós vamos primeiramente abrir a nossa pasta, vamos criar a nossa pasta de projeto. Então, eu vou pedir para vocês ir lá no disco C da sua máquina. Então, você pode abrir qualquer pasta aqui. Você vai em Windows C e aqui dentro a gente vai criar uma pasta específica para o nosso projeto. A gente vai chamar Projeto Py. Projeto Py. E dentro do Projeto Py nós vamos criar uma pasta chamada 001 RPA envio e-mail. Tá certo? Lembra que eu mencionei para vocês que
o VS Code você pode utilizar para abrir pastas diretamente naquela configuração inicial? É disso aqui que eu estou mencionando. Você clica com o botão direito e você abre essa pasta diretamente com o VS Code. Então, quando você abrir ela, já teremos a pasta aberta com o VS Code aqui. Importante dizer, pessoal, que quando você abre geralmente algum arquivo, alguma pasta pela primeira vez com o VS Code, ele sempre vai questionar isso, se você deve confiar aos autores daquela pasta ou daquele arquivo. Então, nós vamos clicar aqui Yes, I trust, ou se você estiver em português, você vai clicar Sim, eu confio. E uma vez que você abriu e deu confiar, você vai clicar sobre essa pasta aqui e nós vamos criar uma pasta chamada métodos, que nós vamos começar a configurar o nosso ambiente aqui para desenvolvimento. Então nós vamos criar uma pasta métodos e dentro dessa pasta aqui, na verdade, depois que a gente criar esse métodos, nós vamos criar o nosso environment, tá, pessoal? O que que é o environment? O environment é como se fosse uma caixa de ferramenta onde tem os recursos ali ou as ferramentas apropriadas que nós vamos utilizar para esse projeto específico. Então, cada projeto que você for criar, ele terá, vamos dizer assim, a sua caixinha de ferramenta que ele vai utilizar para aquele projeto. Então, por isso que é a importância de nós criarmos um ambiente para cada projeto, tá? Porque o ambiente é onde ele vai armazenar todos os recursos ou as ferramentas, vamos dizer assim, que ele irá utilizar para aquele projeto que será criado. Pessoal, agora, para a gente criar um environment, nós vamos vir na barra aqui de pesquisar, logo acima, no lado superior, e vamos digitar o sinal de maior. Então você vai pressionar Shift, sinal de maior. Por quê? A gente vai utilizar da opção Create Environment, ou se você tiver em português, criar ambiente. Então nós vamos criar o ambiente aqui e vamos clicar em Venv, tá? Tem uma outra opção Conda, mas isso a gente pode ver numa outra aula. Hoje nós vamos utilizar Venv, tá certo? Então vamos clicar em Venv, vamos selecionar o interpretador, ou seja, o Python que nós instalamos, e vamos clicar aqui. Ele vai estar criando o nosso Venv, ou seja, o nosso ambiente, a nossa caixa de ferramenta, onde vamos armazenar todos os recursos que vamos utilizar para esse projeto específico. E pessoal, enquanto está instalando aqui, a importância de dizer isso é que quando você instala as suas ferramentas, os seus recursos, sem criar esse ambiente, você instala na máquina como um todo e não somente para esse projeto. Então, por isso que é a importância de você separar e criar o Venv. Olha lá, pessoal, se nós olharmos aqui do lado esquerdo, o Venv já está criado, o nosso ambiente já está criado. Bom, agora, faltando um último item para a gente instalar aqui, que é mais algo visual, mas que vai ajudar vocês bastante durante o desenvolvimento, é uma extensão que eu gosto muito particularmente de utilizar, porque ela ajuda a organizar o meu código e toda a minha estrutura de pasta aqui dessa maneira, visível. Então, como que você vai deixar ela com esse ícone de pasta, ele todo organizado dessa maneira e coloridinho? Você vai vir em extensões, aqui nesse quadradinho, e aqui em extensões na barra de pesquisa, você vai digitar VS Code -icons. Esse carinha aqui, ó, esse primeiro, VS Code -icons. Você vai clicar sobre ele e você vai dar instalar. Beleza? Eu já tenho aqui, então por isso que eu não vou instalar. Você só vai dar um instalar, ele vai instalar e tá tudo certo. Posteriormente, muito importante, você precisa instalar a extensão Python.
Então, vai ser essa primeira aqui que você vai instalar para ele poder interpretar o seu Python aqui dentro do VS Code. Feito isso, instalou essas extensões, nós vamos voltar aqui para o nosso VS Code. Nós vamos clicar aqui, ó, né, onde que está esse símbolo das duas folhas. Vamos clicar e, uma vez que a gente criou a nossa pasta métodos, nós vamos criar, agora, começar de fato a criar o nosso código. Tá? Vamos imaginar, pessoal, que a gente tenha... nós somos uma empresa de contratação, de headhunter, e nós precisamos, por exemplo, enviar algum tipo de e-mail para uma lista de candidatos que estavam participando do projeto. E basicamente a gente vai mandar: olá, fulano, você foi aprovado, ou olá, fulano, você foi reprovado. Então, como que nós vamos fazer isso? Né? Então, a gente vai criar aqui dentro da nossa pasta, onde a gente criou aqui, nós vamos criar arquivo Excel. Então, você abre o seu Excel. Aqui nós vamos pegar uma folha em branco e dentro do seu Excel aqui, vou trazer para o centro, nós vamos criar a coluna nome, status, underline, aprovacão e e-mail. Vamos pensar assim. Então, vamos, por exemplo, aqui eu vou usar José, o nome dele, sei lá, José Ribeiro, dá um nome qualquer, e vamos utilizar aqui Joaquim. Beleza, Joaquim. Então, o José Ribeiro ele foi aprovado, você vai digitando aí junto comigo, e o Joaquim foi reprovado. E aqui nós vamos colocar o e-mail. Nesse caso aqui eu vou colocar o mesmo e-mail para ambos, que o importante é que a gente vê o funcionamento, e vou salvar esse arquivo. Então você vem aqui em arquivo, salvar como, você vem lá, você vai até a pasta onde a gente criou, então você vai lá no Windows C, a nossa pastinha do nosso RPA, e vamos salvar aqui dentro. Então vamos nomear esse arquivo como lista candidatos, por exemplo, e salvar. Maravilha? Então, olha, dentro do nosso VS Code já apareceu aqui e ele já interpretou o arquivo como Excel e já jogou esse ícone. Bom, pessoal, então nesse primeiro momento nós já temos o nosso ambiente, nós já temos a nossa lista de candidatos e agora finalmente nós vamos começar a criar o nosso código. Então, pessoal, aqui agora que a gente já tem a nossa lista de candidatos criada, nós vamos criar o nosso método, ou nós vamos criar uma funcionalidade, digamos assim, onde nós vamos realizar a leitura desse arquivo Excel. Então, o que nós iremos fazer agora? Nós vamos clicar sobre essa pasta métodos que criamos e vamos clicar nesse ícone aqui, ó, novo arquivo, new file. E nós vamos nomeá-lo como Excel candidatos, underline candidatos, candidatos. Beleza. Criamos aqui. Pessoal, vocês se recordam do nosso ambiente? Então, antes da gente codar e importar qualquer recurso aqui, nós precisamos ativar aquele ambiente. Porque lembra, tudo que a gente instalar, toda ferramenta que será utilizada aqui, tem que estar dentro da nossa caixinha de ferramenta. Então eu vou abrir o terminal, você vem em terminal, da new terminal ou novo terminal. E aqui você vai precisar digitar o seguinte comando: venv barra scripts barra activate. Tá certo? Esse comando aqui, ele vai ativar o seu
o seu ambiente. Opa, activate. Não, é ponto .venv barra scripts barra activate. Agora sim. Quando ele ficar com verdinho aqui escrito, por exemplo, ponto .venv, quer dizer que ele ativou o seu ambiente. Então lembra quando eu mencionei que aqui é uma caixa de ferramenta? Então a gente vai buscar uma ferramenta específica para a nossa leitura do Excel. E aí uma dessas ferramentas é a biblioteca Panda. Essa biblioteca Panda, a gente precisa instalar ela. E existe um comando de instalação para essa ferramenta. Então a gente vai digitar pip install, assim ó, pip install pandas. E dar um enter, pip install é um comando de instalação que é utilizado dentro do Python para instalar as bibliotecas que você vai utilizar e os recursos dentro do seu código. Beleza, agora que instalou, nós vamos chamar essa ferramenta aqui dentro da nossa funcionalidade de Excel Candidatos. Então, ela uma vez já está instalada na nossa caixa de ferramenta, que é o Venv, o nosso ambiente, e nós vamos importar, ou seja, chamar esse recurso do Pandas dentro do nosso código. Então, o que nós precisamos fazer? Import pandas. Então, eu estou chamando a minha ferramenta, eu estou importando a minha ferramenta pandas aqui dentro desse arquivo .py, que é Excel Candidatos, para utilizar para ler. Porém, eu vou chamar ele de PD. Então, ou seja, eu vou falar import pandas as pd, pd. Por que PD? Quando a gente for utilizar essa biblioteca, nós vamos utilizar o nome dela de forma reduzida, para que a gente não tenha que ficar digitando todo momento pandas. Então, eu estou dando o nome de PD, que é a sigla de pandas. Certo? Então, o que eu vou criar aqui? Ó? Então, aqui, pessoal, o que a gente quer fazer? A gente quer ler um arquivo específico, né? Que é o arquivo da lista de candidatos. Então, eu tenho que ter o caminho, o endereço desse arquivo. Então, a primeira coisa que eu vou digitar aqui, ó, é caminho candidatos. Underline candidatos. E caminho candidatos vai receber o nome do arquivo que ele está. Então, a gente vai digitar o quê? Aqui, ó, lista candidatos.xlsx. Vai digitar o nome igual nós criamos, sx. Então, pessoal, a sua variável ela vai receber o caminho de dados, ela vai receber o nome do arquivo. Né? Ou, ao invés de a gente falar caminho, vamos colocar assim, ó, arquivo candidatos. Pessoal, não se preocupe. Diógenes, eu não estou entendendo muito bem, eu não sei nem o que é variável. Fica tranquilo, eu estou fazendo um caminho um pouco inverso. Aqui a gente vai criar a solução e eu vou estar explicando depois para vocês o porquê cada recurso, o porquê que a gente utilizou e para que serve, tá? Beleza. Então, pessoal, aqui eu estou atribuindo o caminho do arquivo da lista de candidatos e eu vou digitar aqui e vou dizer o que está acontecendo na linha de baixo, porque é um comentário sobre a ação posterior. Por que isso é importante? Isso é importante para que nós mantenhamos o nosso código de forma clara e objetiva, porque se qualquer outra pessoa que vier da manutenção, ela vai saber o que está acontecendo, apesar de ser algo simples. Então aqui a intenção é atribuir arquivo de lista de candidato. Maravilha? Então aqui a gente atribui o nome. Segunda coisa,
a gente vai realizar a leitura desse arquivo. A gente vai criar uma variável que a gente vai chamar de DF, que é data frame, a sigla de data frame. E a gente vai, ou melhor, para ficar mais claro para vocês, vamos escrever dados e a gente, dados candidatos, o que ele vai receber? Lembra da nossa biblioteca? Pandas, a gente vai receber PD, porque a gente nomeou como PD, ponto read Excel. E nesse read Excel, o que a gente vai passar? Vai abrir parênteses e a gente vai passar a variável arquivo candidatos, que a gente atribuiu aqui. Aqui, pessoal, você não precisa passar o caminho inteiro, porque ele entende que ele tem que pegar o arquivo que está na pasta raiz. O que é a pasta raiz? A pasta onde está o meu código inicial. Então, o nosso arquivo ele está na pasta raiz, então por isso a gente não precisa passar o caminho inteiro aqui. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Que ele está realizando a leitura do arquivo Excel, o arquivo que a gente passou aqui, e ele está armazenando os dados dos candidatos dentro da variável dados candidatos. Então aqui a gente vai digitar o comentário também, realizar leitura dados candidatos. Beleza? Então, vamos ver aqui se está funcionando a nossa leitura. Então, como que a gente consegue visualizar? Nós vamos dar print aqui e nós vamos passar o quê? O que é o print? Print é imprimir na sua tradução, mas basicamente ele vai imprimir, ou seja, ele vai escrever aqui todos os dados do que a gente passar aqui. E o que a gente quer passar é os dados dos candidatos. Então vamos visualizar se a gente pode visualizar isso. E se a nossa leitura está correta. Então, para executar, você pode vir aqui, ó, onde tem esse símbolozinho de dar o play. Nós vamos na setinha aqui e Python debug Python file. E nós vamos clicar aqui e ele vai iniciar a execução. E deu erro. Aqui, pessoal, ele deu esse erro porque a gente precisa... está faltando uma biblioteca. E isso, pessoal, é normal. Vai ocorrer durante o seu dia a dia. Vocês vão criar seu código, vai dar algum erro. E isso é até legal tá acontecendo aqui, porque vai de encontro àquele método que eu falei para vocês no vídeo anterior, que é paciência, persistência e mão na massa. Então a gente tem que aplicar isso aqui nesse cenário. Então o que nós temos que fazer? Ele está falando aqui, ó, que ele não pôde executar porque está faltando uma dependência. E qual que é essa dependência? Eu vou executar de novo para vocês visualizarem o que está ocorrendo. Olha lá, OpenPyXL. O Pandas, quando ele vai ler arquivo Excel, ele precisa dessa biblioteca, que é o OpenPyXL. Então, como que a gente instala mesmo? Nós vamos aqui ativar o nosso ambiente novamente. E com o nosso ambiente ativo no terminal, nós vamos dar o pip install OpenPyXL. E aí ele vai instalar a nossa biblioteca e está tudo certo. Isso vai ocorrer várias vezes no dia a dia de vocês. Instalar o OpenPyXL e nós vamos importar ele aqui dentro da nossa leitura. Então, uma vez que você passou aqui PD Read Excel, você vai dar uma vírgula e você vai digitar engine, ou seja, o recurso que ele vai utilizar para essa leitura, e você vai digitar OpenPyXL. Beleza? Vamos ver se deu certo? Olha só, pessoal, aqui a gente conseguiu fazer a leitura. Então, importamos a biblioteca Pandas,
atribuímos o caminho, o endereço do arquivo para a variável arquivo candidatos, e a variável arquivo candidatos utilizamos dentro da função readExcel do Pandas, passando aqui o pandas.readExcel a variável, acabamos de atribuir a library OpenPyXL aqui como engine, para ser um recurso utilizado na leitura do arquivo XLSX, e o valor, os dados foram atribuídos à variável dados candidatos, e aqui imprimimos ela. Então, se a gente visualizar aqui no terminal, nós temos o resultado que está no nosso Excel. Então, a gente já tem parte desse dado atribuído à nossa variável que a gente precisa. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu criei dessa maneira aqui somente para que vocês pudessem visualizar, sentir um pouco do gosto. Mas o ideal, como a gente está criando o método, nós vamos deixar ela num formato que a gente possa chamar esse método numa outra parte do código, que vocês já vão entender logo à frente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos digitar aqui class. Nós vamos chamar essa class candidatos, por exemplo, candidatos. Vamos abrir parênteses e dar 2 pontos aqui. E dentro de candidatos, nós vamos criar a função chamada def. Toda vez que você for criar uma função, você vai precisar colocar def. E o nome dela. O que é o nome dela? Leitura, underline, dados, underline, candidatos. E nós vamos abrir parênteses e dar 2 pontos aqui. Nesse caso aqui, a gente vai precisar selecionar tudo que a gente desenvolveu aqui. Seleciona tudo e dá tab. Por que um tab? O Python, ele faz o indentamento, ou seja, toda a organização daquilo que a gente digita como código. E nesse caso, quando a gente deu tab para dentro da função def, ele está dizendo o quê? Que tudo isso aqui é dessa função. Perceba que aqui tem um skin, ou seja, ele está atribuindo todo esse código que criamos a essa função chamada leitura dados de candidatos. Então aqui nós vamos digitar o nosso comentário, aqui também que faltou, e o nosso comentário aqui será imprimir dados candidatos. Beleza, pessoal? Então, feito. Aqui nós já temos o nosso primeiro método do Excel criado. Agora, qual será o próximo método, pessoal? O próximo método, pessoal, será o de e-mail. O que nós queremos ler, enviar o e-mail. Especificamente, nós podemos fechar aqui, clicar na pasta métodos, novamente, e vamos dar new file ou novo arquivo. E vamos digitar e-mail underline Outlook. Nesse caso, pessoal, nós vamos utilizar o Outlook especificamente para esse projeto, tá certo? Então, voltando para o nosso terminalzinho, com o nosso ambiente ativo, o que nós vamos precisar de instalar de recurso dentro da nossa caixinha de ferramenta para fazer envio de e-mail? Nós vamos precisar instalar a biblioteca PyWin32. Então, nós vamos fazer pip install PyWin32, porque essa biblioteca que permite você interagir com recursos dentro do próprio Windows e algumas aplicações. Então, nós vamos instalar ela dentro da nossa caixinha de ferramenta e vamos adicionar essa nova ferramenta lá. E aí está instalando. Beleza, pessoal. Instalou a nossa ferramenta de utilização. Então, a primeira coisa que a gente vai importar é a nossa biblioteca import win32. Vai ser o win32com.client. E nós vamos nomear ela. Perceba que o nome dela está muito grande. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o Panda, o win32
Win32 com ponto client, nós vamos nomeá-lo ele como Win32. Pessoal, só um ponto, tá? Ah, Diógenes, eu preciso memorizar tudo isso? Não, você não precisa memorizar, ter o nome de cada biblioteca gravado na sua cabeça. Você só precisa saber que biblioteca você vai utilizar. E uma vez instalando, se você esquecer como importar, existe a documentação da biblioteca que você pode visualizar. Então, por exemplo, aqui, se eu clicar e vier em PyWin32 Documentation, por exemplo, nós podemos encontrar aqui, ó, no pipe.org, PyPy. E aqui tem a documentação, então a biblioteca PyWin32 e tudo que, como é você instalar, como você utilizar. Então aqui vai ter toda a documentação dela. Tá certo, pessoal? Voltando lá para o nosso raciocínio, nós vamos continuar importando. Vamos agora importar from pathlib import path. E depois a gente vai importar os, que é a gente vai usar os recursos do sistema operacional, e import. Beleza, pessoal? Então, aqui eu já vou começando criando com o nosso método, vai ser class e-mail Outlook. E dentro da nossa classe de e-mail de Outlook, nós vamos criar a função de enviar e-mail. Enviar underline e-mail. Tá certo? E nós vamos dar 2 pontos e um Enter para ir para a linha de baixo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar a instância, ou seja, nós vamos iniciar a nossa comunicação com o Outlook. Importante, pessoal, que o Outlook tem que estar instalado na sua máquina. Se você utiliza o Windows, ele vai estar instalado nativamente. E nós, obviamente, tem que ter um e-mail, Hotmail lá, o e-mail do Outlook configurado lá para sua utilização. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos, na hashtag, comentar o que nós vamos fazer. Iniciar uma instância com Outlook. E vamos para a próxima linha. Então, nós vamos colocar Outlook. Outlook vai receber o Win32.dispatch, ou seja, a gente vai despachar pelo nome mesmo, e a aplicação Outlook. Então, nós vamos utilizar Outlook, Outlook.application, e na próxima linha a gente vai criar um novo e-mail. Então, a variável e-mail no caso. Então, vamos digitar criar e-mail. E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos digitar mail igual Outlook, a nossa variável Outlook, onde a gente atribuiu a aplicação, e dentro dessa aplicação, o que eu quero fazer? Create item. E aqui a gente vai colocar 0. E aqui que ele está falando? Indica um item de e-mail, ou seja, nós estamos criando um objeto que é do tipo e-mail para a gente utilizar aqui. E agora nós vamos definir os detalhes desse objeto de e-mail, ou esse e-mail que nós vamos enviar. Então vamos definir os detalhes do e-mail. Então, o que vai ser esse detalhes de e-mail? Vai ser o assunto, então a gente vai digitar e-mail.subject e ele vai receber, por exemplo, nós vamos
dar o assunto aqui, sei lá, status, aprovação, status, processo seletivo, na verdade. Status, processo seletivo. Beleza. Próxima linha, nós vamos MEI.body, também maiúsculo, body. E o assunto que a gente vai digitar. E aqui a gente vai utilizar, vamos utilizar a seguinte mensagem. Você vai apertar, vai digitar F, vai digitar aspas duplas e nós vamos digitar assim, ó. Olá, veja status do processo seletivo. E o que nós vamos incluir aqui? Olá, prezado. Nós vamos abrir chaves aqui. Olá, prezado. E nós vamos colocar nome, underline, candidato. Da onde vai vir esse nome, underline, candidato? Ele virá da nossa função. Então, vamos ter que atribuir aqui. Já vou explicar isso, pessoal. Nome candidato, ou seja, essa variável, o nome do candidato, vai vir lá do Excel que nós lemos. Então, quando nós chamarmos essa funcionalidade, nós vamos atribuir esse valor. Então, por exemplo, olá, prezado João, veja o status do processo seletivo. Na verdade, vamos até mudar essa mensagem. Olá, prezado, você foi no processo seletivo. Então, você foi, a gente vai colocar o status. Status. Então, a gente vai atribuir aqui status. Então, o que é o status? A variável que nós vamos colocar na nossa função aqui. E aonde a gente vai passar aqui no nosso e-mail. Pessoal, eu não estou entrando muito em detalhe, explicando o conceito, porque eu vou fazer uma explicação geral depois de pronto. Eu estou seguindo um caminho diferente para que vocês entendam o para que serve cada coisa. Então, já vamos criar a solução, você já vai ver a solução sendo executada, e aí depois a gente vai fazer uma recapitulação do que serve cada coisa. E isso vai ser num outro vídeo, tá? Não vai ser nesse vídeo. Então, vai ter a função de enviar e-mail, aonde ela vai precisar dos parâmetros nome, candidato e status, e esses parâmetros nós iremos utilizar no nosso corpo do e-mail. Tá certo, pessoal? Uma vez atribuído o corpo do e-mail, o que nós vamos fazer? Para quem que nós vamos enviar? Então, é mail.to, ele vai ser enviado para quem? Nós precisamos adicionar um novo parâmetro aqui, que é o e-mail, ou seja, o e-mail para onde se deve enviar. Se nós olharmos aqui, o e-mail para onde a gente deve enviar é para o e-mail que está lá na nossa planilha. Lembra, pessoal? Então, a gente vai colocar aqui F. F aqui é de formatar, tá? A funcionalidade de formatar a gente vai utilizar, e quando você abre chaves dentro de uma aspas duplas, você permite atribuir variáveis dentro dessas aspas duplas. Então, nós vamos colocar e-mail. Tá beleza? E depois que a gente colocar o e-mail atribuído, nós vamos dar e-mail.send e vamos printar aqui, print e-mail enviado com sucesso. Beleza, pessoal? Então, aqui vamos atribuir os comentários, definir
corpo do e-mail. Aqui nós vamos definir e-mail destinatário. E aqui nós vamos definir realizar envio do e-mail. Beleza? Pessoal, então construímos o nosso método de envio de e-mail até esse momento. E aí, esse envio de e-mail aqui Então, os nossos métodos estão criados. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Agora, nós vamos criar o nosso arquivo principal do código, que vai chamar todas essas funcionalidades que nós criamos. Então, dentro dessa pasta principal 001, você vai clicar sobre ela, vai dar novo arquivo, e esse novo arquivo nós vamos chamar do que? Podemos chamar RPA, envio e-mail, .py. Então, dentro desse cara, o que a gente vai precisar? Importar os métodos que nós criamos. Então, como que nós importamos quando a gente mesmo criou dentro das nossas pastas? Então, a gente vai fazer from métodos, ou seja, da pasta métodos, ponto. O que nós vamos querer importar lá? From métodos, nós vamos importar deixa eu ver o nome, que eu já nem me recordo, você pode olhar aqui, e-mail Outlook, olha lá o nosso arquivo. Então, e-mail Outlook, ou seja, nós estamos importando toda a funcionalidade que nós criamos ali. E-mail Outlook, ponto, e nós vamos importar a classe que nós criamos lá, que é e-mail envio. Deixa eu ver o nome lá que eu também não me recordo. E-mail Outlook, tá certo? Então, voltando aqui, e-mail pessoal, o que nós vamos fazer? O que nós estamos fazendo aqui? Da pasta métodos, ponto e-mail Outlook, ou seja, da pasta métodos do arquivo e-mail Outlook, nós vamos importar a classe e-mail Outlook, ou seja, nós estamos importando para aquele arquivo toda essa funcionalidade. Beleza? E também nós vamos fazer o mesmo aqui para o nosso arquivo Excel, a nossa funcionalidade de arquivo Excel, de métodos. Nós vamos importar Excel, métodos.excel, underline candidatos, e nós vamos importar a classe, vamos olhar o nome também, se você não lembrar, você pode clicar sobre o arquivo e ver o nome da classe candidatos, e voltar para o arquivo principal. Então, nós vamos importar a classe candidatos. Então, beleza, pessoal. Aqui nós importamos o que nós queríamos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar as nossas classes e vamos atribuir elas a algumas variáveis. Então, a primeira variável que a gente vai atribuir aqui, atribuir classe e-mail. Então, ela vai ser, por exemplo, e-mail, vai receber e-mail Outlook, tá certo? E aqui atribui classes. E aqui nós vamos atribuir candidatos. Candidatos vai receber a classe candidatos. Beleza, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar a função de cada deles. Então, qual que é a primeira função? O que a gente precisa fazer? Vamos renomear isso aqui para ficar melhor? Leitura, underline, candidatos. Pronto. O
que nós vamos fazer? Dentro da nossa classe de leitura candidatos, se nós olharmos aqui, nós queremos realizar a leitura do nosso arquivo Excel, como a gente já tinha feito anteriormente. Só um detalhe que acabamos esquecendo aqui é colocar o return, ou seja, nós vamos retornar dessa função os dados que nós lemos. Então, nós vamos retornar os dados dos candidatos. Tá bom, pessoal? Essa pequena alteraçãozinha aqui. Voltando para o nosso arquivo principal, o que nós vamos fazer? Realizar a leitura desse cara. Então, nós vamos chamar a nossa variável leitura candidatos, ponto, como que é o nome da nossa função? Aqui, leitura dados candidatos. Então, nós vamos fazer leitura dados candidatos. Ah lá, ela apareceu aqui. Ponto importante, a gente vai abrir parênteses e vamos informar aqui, ó, vamos olhar, a nossa função leitura candidatos precisa de algum parâmetro? Não precisa, não tem nada atribuído aqui. Ela só retorna os dados de leitura. Então, uma vez que ela retornar esses dados, a gente precisa colocar uma variável aqui, ó. Então, vamos colocar assim, ó, df underline candidatos. Candidatos. Beleza. Então, aqui a gente está atribuindo dados candidatos. Pessoal, não se preocupe, se tiver um pouco confuso, nós estamos chamando um arquivo, chamando no outro, por que não fez outro, eu vou estar explicando isso. E a outra função vai ser o envio de e-mail. Então, para o nosso envio de e-mail, nós vamos utilizar a função, vou olhar lá porque eu estou com a memória ruim, enviar e-mail. Então, e-mail.enviar e-mail, nós vamos passar os parâmetros que precisa. Então, ou seja, o que nós vamos passar como parâmetro? Nós vamos precisar passar como parâmetro para a leitura de e-mail o nome do candidato, o status e o e-mail. Como que nós vamos passar, pessoal? Nós vamos precisar fazer for aqui. Nós vamos utilizar o recurso da linguagem de Python, e não só Python, em qualquer linguagem tem, a funcionalidade como a gente atribuiu os dados candidatos, nós vamos iterar sobre esses valores dos candidatos e chamar nossa funcionalidade de envio de e-mail. Então, se nós olharmos aqui, ó, for index, nós vamos digitar for index row in df candidatos, dois pontos, nós vamos digitar aqui e nós vamos chamar a nossa funcionalidade de e-mail. Então, e-mail.enviar e-mail. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar como parâmetro os dados de cada desses candidatos que nós estamos iterando. Então, nós vamos digitar aqui row, é esse nome aqui, R-O-W. Vamos abrir colchetes e vamos digitar o nome da coluna que nós queremos passar. Então, vamos olhar o que essa função que nós queremos enviar e-mail, ela espera como parâmetro. Se nós passarmos o mouse sobre ela, ó, ela já diz aqui, ó, ela espera o nome do candidato, o status e o e-mail. Como que a gente criou isso lá na planilha? Nome. Aqui nós criamos também, vamos dar uma olhada lá? Ó, não tem problema, nós podemos abrir aqui. Ó. Abrimos aqui. Vamos olhar lá no C, projeto Py, pasta do RPA, lista candidatos. Então aqui, pessoal, a gente pode pegar os nomes das colunas, status aprovação, por exemplo, que é o segundo nome que estamos procurando. Digitar aqui, ó, colar aqui. E o próximo é row. E o próximo parâmetro que a gente precisa colocar é o e-mail. Vamos lá na planilha pegar exatamente como a gente digitou. Beleza. Beleza. Então aqui, ó, se eu passar o mouse, eu estou suprindo todos os argumentos que precisam e que são necessários para essa funcionalidade de e-mail.
Então, basicamente, a gente montou aqui para cada e-mail, a gente vai, para cada dado de candidato, nós iremos enviar os e-mails passando os parâmetros que nós acabamos de passar. Um ponto importante que eu acabei esquecendo aqui, você tem que dar um ponto iterRows, senão ele não vai conseguir iterar, e abrir os parênteses. Beleza, pessoal? Então, beleza. Então, aqui a gente já pegou, já pegou os nomes. Então, vou fechar o arquivo. Aqui, você pode abrir o e-mail que você vai receber, esse e-mail. No caso, é o e-mail que você já parametrizou lá no seu arquivo. E vamos fazer o envio. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Vamos executar aqui, vou tirar o debug e vamos executar. Aqui, pessoal, ó, de novo a gente vai ter que usar do nosso método PPM, paciência, persistência e mão na massa. Então, paciência, não funcionou. Aí, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa entender o que está acontecendo. Então, lembra quando eu digo lá no método, até que eu cito um pouco de inglês? Tudo ele vai retornar em inglês para você. Mas não se preocupe, você vai se habituando. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Que ele não está encontrando o atributo, né, que a gente passou. Mas se você perceber aqui, ó, eu acabei digitando de forma incorreta, o create. Então, eu vou parar ele aqui, vou colocar o create, a letra aqui, e ele vai voltar a funcionar. Vamos lá? Vamos rodar de novo? Vamos ver se é isso mesmo, se estamos certos. Olha, parece que foi. E-mail enviado com sucesso. Vamos olhar lá? Se chegou o nosso e-mail? Olha só, chegou 2 e-mails do status processo seletivo. E se nós olharmos aqui, temos lá: olá, prezado José Ribeiro, você foi aprovado no processo seletivo. Aqui nós estamos utilizando um e-mail que é do Outlook, que é da KL Automation, no caso. Inclusive, a KL Automation é a empresa que nos dá suporte para poder estar gravando esses vídeos. E aqui o e-mail do Joaquim também. Olá, prezado Joaquim, você foi reprovado. Então, pessoal, esse era o nosso desafio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas ou qualquer comentário, por favor, deixa aqui no link abaixo. Espero ver vocês numa próxima. Vai ter um vídeo explicando cada uma dessas funcionalidades no detalhe. A ideia aqui desse vídeo foi mais para a gente ter entender como que funciona e como que é criar um RPA do zero. Porém, agora eu vou fazer o detalhamento do que nós criamos, né? Então, para que serve essa variável? Para que serve o for? Apesar de vocês já ter visto na prática, então uma vez que vocês viram na prática, o entendimento vai ser mais claro dos conceitos básicos, tá bom? Eu fiz o caminho inverso porque muita gente me questionou quando estava tendo aula de lógica de programação ou algo nesse sentido. Então eu estou fazendo esse caminho inverso para poder trazer um cenário real para você para que serve, tá certo? Então, e se você já não, se você já tem algum conhecimento, espero que você tenha gostado também, dê seu feedback e